Olá rapazias moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto de hoje é o Me Explica, pedido pelo Darth Vader. E a dúvida dele é, por que a tripulação do Cutler Beckett não disparou quando teve a chance? Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe para aquele seu amigo que gosta de Piratas do Caribe e que também às vezes tinha essa dúvida. Caminhão passando na rua. Legal, mas bora lá. Porque realmente é uma dúvida que eu acabo encontrando em vários vídeos, mas infelizmente eu acabei não encontrando a primeira vez que foi comentado. Eu até peço a você, se alguma das suas perguntas para um Me Explica ainda não foi respondida, vá até o comentário em questão, coloca essa que ainda não foi. E aí, dessa forma, eu vou poder estar encontrando elas mais fácil por meio de uma notificação que eu recebo. E digo a vocês que não é de hoje que algumas pessoas acabam perguntando isso. Porque que, tipo, a tripulação era gigantesca do navio. O navio tinha a chance, sim, de estar vencendo tanto o Pérola Negra contra o Holandês Voador. Poderia ter acelerado, poderia ter virado, poderia ter disparado, poderia ter feito diversas coisas. Mas tudo que eles fizeram foi apenas fugir do navio quando já era tarde demais. E numa tentativa de responder essa pergunta, nós vamos fazer esse vídeo. E para que esse vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e vamos para o vídeo. Eu digo a vocês, desde já vai ficar a resposta que é toda uma questão de classes, ou melhor dizendo, de patentes no navio. E agora vem a explicação do porquê. O Lord Cutler Beckett era a pessoa que mandava depois do rei naquele local onde ele estava atuando. No caso da tripulação de Port Royal, quando ele chegou lá, ele mandava sim muito mais que o governador, ao ponto de poder dar de dedo na cara do governador e falar, ó, tua filha tá presa, tal pessoa tá presa, tal pessoa tá presa e tu não pode fazer nada. Teve até um dos últimos vídeos que eu acabei falando que é um pouco de a falta de inteligência ele não ter colocado os guardas dele para cuidar de Port Royal. Ele simplesmente deixou os guardas do governador e por isso que Elizabeth conseguiu fugir. Mas se você quiser ver esse vídeo, clica no card, por causa que aqui o assunto vai ser outro. E a partir do momento que a gente vê que existem várias classes dentro do próprio navio, várias patentes, a gente sabe que a pessoa que está abaixo não pode fazer nada sem que o seu superior mande. A gente pode ver isso muito fácil desde Piratas do Caribe 1, quando o Comodoro Norton, como estava para se tornar, ou como havia se tornado, ele chega no navio e ele começa a falar exatamente o que eles têm que fazer. Ó, vocês vão virar o navio e vocês vão disparar. Eles poderiam ter tentado acelerar atrás do navio? Poderiam. Acelerar não. Velejar atrás do navio? Poderiam. Mas não antes que o Norton mandasse. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam sob o comando do James Norton. A mesma coisa aconteceu quando o furacão veio. A tripulação em questão tentou ir atrás do Pérola. Todo mundo que estava no navio teve de continuar no navio até que fosse possível que o capitão, no caso, ou no caso o Comodoro, falasse para todo mundo fugir. Se o Comodoro, o capitão ou a pessoa com maior patente não fala nada, as pessoas abaixo dele não podem fazer nada. Um outro momento que a gente também vê isso de uma forma um pouco mais específica é em Piratas do Caribe 5, quando o Henry, o filho do Will Turner e da Elizabeth Swann, ele é simplesmente o rapaz que está lá embaixo bombeando a água para fora do navio para que o navio não afunde. E ele está ali no mais baixo nível possível das classes dentro do navio. E ele simplesmente tem a ideia do que? Ó, eu sei que lá na frente está a Caverna Sinistra. Se lá na frente está a Caverna Sinistra e várias pessoas desapareceram lá, ninguém pode entrar lá. E talvez o capitão não saiba disso, ou o capitão é louco de fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou falar com o capitão. Vocês lembram o que aconteceu? Então tá bem, eu vou tentar descrever mais ou menos. Ele saiu do lugar onde ele estava trabalhando, ele sai correndo pelo navio, sobe as escadarias. Quando ele sobe as escadarias, que ele chega lá na frente do capitão, ele tenta falar, capitão, não faça isso, olha as suas cartas. O senhor deve estar nos levando para um lugar muito errado, a gente pode fazer outra rota. E na mesma hora, ele é rebaixado. Tá, pera, tu tá falando com o capitão, rapaz? Capitão, ó, eu já estudei isso, eu sei muito bem o que eu tô falando. Eu sei que navios que entram lá nunca mais conseguem sair. E num primeiro momento a gente pode perceber até que o capitão passa um certo pano, ele meio que deixa quieta a situação de alguém que tá mais abaixo do que ele vir falar o que ele poderia fazer ou não. Eles estão vendo isso? O rapaz acredita em velhos mitos dos mares. Mas aí primeiro, o que acontece? O seu superior chega até ele e fala, ó, capitão, desculpa, ele é um louco, eu vou levar ele de volta pro serviço dele. Poderia ter acabado aí. Poderia ter simplesmente acabado aí. Ele poderia ter pegado,
ter pego, ido pro seu lugar lá embaixo do navio e cuidar dos seus afazeres. O que ele faz? Não, ele faz exatamente o que ele acha que é o certo. Ele vai lá e tenta assumir o comando do navio. Ele tenta fazer com que o navio pegue outra rota. Ele tenta fazer o que o capitão falou o contrário para se fazer. E nessa questão que acontece, ele toma uma surra, as mangas do casaco dele são tiradas e com isso ele é condenado por traição. Ele é pego e colocado na cela. Após ser colocado na cela, o que aconteceria com ele? Ele provavelmente iria ser finalizado ali mesmo no navio, ou poderia acontecer isso se ele não tivesse conseguido escapar. E aí quando ele escapasse, ele iria navegar, ele iria conseguir fugir, ou melhor dizendo, ele conseguiu fugir até a ilha de San Martin. E na ilha de San Martin, o que acontece com ele? Ele é preso e é condenado à forca por ter fugido da batalha. Ele é simplesmente classificado como o mais fraco de todos, como a pessoa que não valeria a pena estar ali. E diga a vocês que coisas muito próximas disso aconteciam. Existem relatos documentados, até mesmo naquele livro que eu já falei diversas vezes pra vocês e que eu já vi até alguns inscritos que me mandaram mensagem dizendo que começaram a ler esse livro, porque eu acabei indicando aqui, e mais uma vez eu volto a falar, no livro A República dos Piratas, fala sobre diversos casos, diversos eventos que aconteceram durante a época dos piratas, durante a época de ouro dos piratas. E entre essas coisas, ele acaba apontando o que os piratas faziam e o que a rainha, ou melhor dizendo, o que a marinha, aí sim, fazia com os seus tripulantes. E dentre todas essas coisas, o que acontecia? Se você simplesmente, sem querer, arranhasse alguma coisa que não poderia ser arranhada, você apanhava. Se você quebrasse alguma coisa, aí você apanhava muito. Se você desaforasse, falasse alguma coisa que o seu superior não gostaria de ouvir, você poderia apanhar um pouco mais ainda. Se você comesse quando não era hora de comer, ou se você comesse algo que não era para você comer e sim para um companheiro da tripulação seu comer, você poderia apanhar e apanhar novamente. Se você fizesse corpo mole e desse uma de preguiçoso, você apanhava e apanhava e apanhava. Então perceba, a questão de você estar naquele navio e você estar servindo a alguém, automaticamente é como se você não fosse mais dono de você. Por mais que você saiba disparar os canhões, por mais que você saiba atirar com os rifles nas pessoas, por mais que você saiba disparar as facas na tripulação alheia, você não poderia estar fazendo isso. Porque imagina se o Cutter Beckett estivesse esperando a tripulação, ou melhor dizendo, estivesse esperando os navios chegarem num ponto exato para aí sim eles ir lá e disparar. Assim como aconteceu quando o Will estava ali auxiliando no Pérola Negra e eles quiseram atacar o Kraken. Eles esperaram até o último momento, até o momento exato, até disparar os canhões nos tentáculos do Kraken e assim o Kraken meio que se machucou e aí foi embora. Então toda aquela questão de esperar que a tripulação chegasse, esperar que os homens viessem, esperar que os navios emparelhassem, poderia sim ser um plano do Cutter Beckett. Para quê? Para que eles acertassem exatamente no ponto do navio onde ele sabia que iria acabar com os navios. Só que não foi esse o caso. E aí comentaram, tá, mas aí uma outra pessoa poderia ter feito isso. Considerando que tanto o Will, o Davy Jones e o Jack tinham um certo ódio maior pelo Cutter Beckett, a gente pode pensar que em algum momento ficou decidido que quando a tripulação se visse frente a essas três pessoas, eles não poderiam fazer nada a não ser que o Cutter Beckett desse a opinião dele, desse a última palavra. E com isso, por mais que tivessem pessoas um pouco abaixo do Cutter Beckett, que poderiam sim ter falado, ó, tá na hora de disparar, ou ó, tá na hora de fazer isso, ou ó, tá na hora de sair daqui, ele não poderia fazer a não ser que o Cutter Beckett, ou melhor dizendo, que o Lord Cutter Beckett mandasse isso acontecer. Porque eu vou tentar fazer um IC bem rápido aqui, só para explicar o contexto dessa situação. Está bem? O Cutter Beckett está no seu posto, observando os navios chegarem. A tripulação está com medo, pensando, será que ele não vai mandar disparar? O que a gente deve fazer? E o Cutter Beckett simplesmente, mentalmente, está pensando em um momento exato para estar disparando os canhões. Considerando que os próprios canhões eles demoram um certo tempo para estar sendo recarregados, ele está esperando o momento exato para estar disparando contra a tripulação. Do nada, uma pessoa ao seu lado, ou uma pessoa abaixo dele, acaba falando, vamos disparar. Tá na hora de disparar? Fogo! Nesse momento ele acaba comprometendo totalmente o plano do Cutter Beckett, caso houvesse algum plano. E nesse momento os canhões são disparados e navios, parte de navio voam. Só que não era no ponto exato onde o Cutter Beckett queria.
E neste momento, os canhões agora estão vazios, têm que ser recarregados, e enquanto são recarregados, a tripulação do outro lado acaba disparando. E com a tripulação do outro lado disparando, o navio se vê no meio de várias pessoas que não conseguem se proteger, ao mesmo tempo que balas de canhões são disparadas contra eles. Ou seja, muitos deles podem estar sendo pegos pelas costas com as balas acertando as suas nucas, as suas costas, seus antebraços, suas pernas ou qualquer parte do seu corpo por trás. Além daqueles que estão de peito aberto na frente do canhão, ou melhor dizendo, atrás do canhão, mas olhando para o navio que está passando à sua frente, e dessa forma não tem como se abaixar, não tem como se proteger. Simplesmente é bala, bala e bala. Com tudo isso, o Quarterback se desespera. Ele fala para carregar o mais rápido possível que aquela ação ali foi extremamente errada. Simplesmente todo mundo que estava abaixo do Lorde, abaixo da pessoa que mais mandava ali, tentou mandar acima dele. E naquele momento, o navio é resumido a pedaços de madeira, assim como acontece no filme. Mas, em uma outra posição, a gente tem a ideia de que a partir do momento em que ele vê que o navio vai acabar, ele manda aí sim que toda a tripulação saia do navio. Aí eu te pergunto, tu sabe o que acontece, o que vai acontecer com essa tripulação caso ela sobreviva? Pois bem, Quarterback consegue se salvar junto com vários dos tripulantes ali que estavam no comando dos canhões. Ele sabe muito bem quem é que está no comando dos canhões e ele sabe muito bem quem é que mandou a regra ali, mandou disparar. Ele simplesmente vai lá, pega essas pessoas e navega e consegue alguma forma de estar fugindo dos piratas e estar conseguindo ir até a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele, como Lord Cutler Beckett, ele chega lá e fala, ó, eu tava com um plano, o meu plano era disparar num determinado momento exato, e a tripulação acabou fazendo algo antes que eu pudesse falar. Simplesmente eles tomaram o navio para si. Eles pegaram e fizeram o que queriam, quando queriam. O que eles vão receber? Lembra o que o Harry ia receber? Simplesmente, todos eles iriam ser finalizados. E dessa forma, Quarterback teria perdido a chance de ter acabado com piratas, caso essa fosse a ideia dele, por mais que ele parecesse ali que tivesse paralisado, ele teria perdido a chance de acabar com piratas, exatamente porque a sua tripulação resolveu agir antes que ele mandasse. Isso é considerado, como a gente vê em Piratas do Caribe 4 ou em Piratas do Caribe 5, uma tentativa de motim. Qualquer ação que acontece depois disso, as pessoas que estavam por trás disso são penalizadas, e muito penalizadas. Então, o que acontece? Eles resolveram não fazer nada com medo de que o Quarterback, caso tivesse algum plano, acabasse com eles. Então, resumindo esse assunto, por que quando os navios o navio Pérola Negra e o Holandês Voador, quando estavam vindo na direção do Quarterback, o Destemido, estava prestes a poder estar disparando, por que a tripulação não disparou, mesmo que o capitão não fizesse nada e mesmo que as suas vidas estivessem em risco? Porque, caso fosse um plano do Quarterback de disparar no momento exato e eles fizessem uma ação para estar disparando no momento antes do momento exato e com isso comprometesse toda a missão, automaticamente eles teriam sido considerados amotinados e com isso, quando alguém tivesse a chance, eles automaticamente seriam finalizados, aí sim. Mas aí vem a questão, uma questão que eu acabei não pegando ali. As pessoas que fugiram do navio e deixaram o navio ser destruídos, quando elas foram encontradas, elas tiveram duas alternativas. Primeira, se tornar um pirata, porque elas fugiram do navio quando o navio estava no meio da guerra. E segundo, caso elas fossem encontradas pela Inglaterra, mais uma vez, elas também encontrariam o seu fim. Isso porque elas não enfrentaram, essas pessoas não enfrentaram o seu destino, como um dos tripulantes de um navio que estava no meio da guerra. Ou seja, quando um já era, todos deveriam já erasear. Não tenho essa ideia. Quando um já era, todos eles deveriam estar de frente, estar prontos para estar entregando a sua vida pela grande marinha inglesa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe, que às vezes estavam com essa ideia. O porquê que eles não fizeram? É exatamente por isso, porque eles poderiam ser considerados como amotinados. Isso, amotinado não é uma coisa muito boa. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no Instagram, onde eu acabo me frequentando mais, @cap.maicon. Dá uma conferida nas postagens por lá, ativa o sininho aqui do canal e caso o sininho ainda não funcione lá nos stories, quando vai ter vídeo novo eu acabo notificando e aí você não perde o modo de estreia aqui com a gente. E até o próximo dia onde eu farei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo alguma dúvida, até o momento onde vocês vão se deparar com um novo quadro que está chegando no canal agora quinta-feira, com a leitura dos livros referentes a Piratas do Caribe ou qualquer outra temática pirata, até que qualquer um desses vídeos chegue. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo.
ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai errar.